Fala vocês que se ligam no Pod Roger, tudo bem com vocês? E nós estamos começando aqui com um novo quadro, Essa é Minha História. E nós hoje estamos aqui com o Júnior, que aceitou esse desafio de poder contar aqui para vocês a história dele. E para mim é uma honra poder participar, juntamente com você, dessa entrevista aqui com você, desse bate-papo. E estamos aqui para conhecer mais um pouco do Júnior. O Júnior é um amigo, é irmão em Cristo Jesus, nós congregamos na mesma igreja, então a gente já tem uma certa intimidade, mas essa intimidade não permitiu eu ainda conhecer ainda quem é o Júnior, E ele hoje vai contar quem ele é, a sua história, e não só para mim, mas ele vai contar também a história dele para vocês. Júnior, se apresente. Meu nome é Júnior, como você já falou, é um prazer estar no Pod Roger. Aí estamos aí para falar um pouquinho da nossa vida, vamos contar um pouco da nossa história essa noite. Amém. E a gente começa, gente, querendo saber, de qual estado você é. Sou de Minas Gerais, Paracatu. Paracatu, aqui pertinho de Brasília. 4 horas e meia de ônibus. 4 horas e meia. Para quem está nos assistindo de outros estados, nós somos de Brasília, somos aqui do Distrito Federal. E Paracatu é uma cidade de Minas Gerais, fica aqui pertinho, perto, mas não tão perto, Ao mesmo tempo que é perto, não é tão perto, mas comparado a outros estados, um estado vizinho aqui do nosso Distrito Federal. E Júnior, chegou aqui em Brasília quando? E por que veio a Brasília? Rogério, eu cheguei aqui em Brasília com 10 anos em 84. Meu pai, a gente sempre meu pai sempre trabalhou em fazenda no interior de Minas Gerais. Daí chegou um dia que ele decidiu vir para Brasília, em 1984, estava com 10 anos de idade. Daí a gente veio para cá com uma expectativa de mudança de vida, uma outra visão de vida para a nossa família, que ele sempre procurou isso, em cuidar bem da família que ele tinha. Quantos anos você tinha? 10 anos. 10 anos de idade você tinha. Mas quando você veio para Brasília, o que passou na sua cabeça com 10 anos de idade, sair do seu local, com todo aquele ciclo de amizade, o que passou na sua cabeça quando era criança, a fase de pré-adolescência, Isso é verdade, não passou muita coisa, porque foi novidade pra gente, A gente já estava acostumado a estar sempre mudando de cidade em Minas Gerais, meu pai não parava quieto nos lugares, então aonde ele ia levava a família. Então para a gente não foi tão novidade assim, mas se tornou foi um impacto muito grande para a gente vê o movimento que era na época, porque nós não estávamos acostumados com tanto movimento que a gente viu quando nós chegamos aqui em Brasília em 1984. Então é isso aí. Gostou de Brasília logo de cara, ficou empolgado? Muito empolgado. É isso. Chegou no Brasília, o que você fez? Chegamos aqui em Brasília, meu pai primeiramente procurando se estabelecer. Depois a gente foi estudar, meu pai arrumou outro trabalho, a gente foi só estudar, ajudar ele também, trabalhar um pouco com ele também. Procuramos mais só estudar e, como na fase de criança, brincar, como nós sempre brincávamos, jogar bloca, soltar pipa, brincar de pique-esconde, pique-pega e por aí vai, jogar bola, que nós gostávamos de fazer muito na época. E fazer novas amizades. Aqui em Brasília você morou aonde, assim que vocês chegaram? Qual foi a primeira cidade aqui do Distrito Federal? Se eu não me engano, foi Planaltina do DF. Nós chegamos em Brasília, nós fomos para Planaltina do DF, ficamos lá, se eu não me engano, acho que 1 mês ou foi 2 meses. E aí nós mudamos para o Núcleo Bandeirante, ficamos lá, se eu não me engano, de 84, do finalzinho de 84 até o final de 89, quando foi nós mudamos para Samambaia. Aí de Samambaia está até hoje. Estamos até hoje. Aí confiando nas promessas do Senhor. Júnior, você é casado? Sim, casado. Tem filhos? Tenho uma menina de 17 anos. Pensa demais. E como você conheceu sua esposa? Foi aqui mesmo em Brasília? Foi sim, foi aqui em Brasília, foi na Samambaia. Nesse dia, procurando encurtar a história, foi num sábado, o sol estava queimando, estava muito quente, eu estava em casa e nesse dia acho que andei aproximadamente uns 5 quilômetros. Deu a vontade de sair, eu saí. Eu conheci uma família de irmãos também aqui nessa região aqui perto da nossa igreja. E eu saí da minha casa e falei assim, eu vou
na casa de fulano, lá desses irmãos, era um casal de jovens, né, que a gente conhecia, amigos nossos, e eu vim para essa pessoa, na casa dessa pessoa, né, sol quente, e eu fiquei, sentei, chamei, a gente ficou conversando, né, lá assim, falando sobre a obra, as grandezas do Senhor, né, ela parou e foi fazer o almoço para a gente, e nisso, o Senhor falou para mim, começou a colocar no meu coração, falando que queria chegar uma jovem de óculos lá na casa dela. E eu fiquei na expectativa, porque assim, não estava, aparentemente não estava entendendo o que era, o porquê que o Senhor estava falando para mim, porque ia chegar uma jovem de óculos lá na casa dessa pessoa, dessa irmã. Aí de repente só escuto bater no portão, bateu o palmo no portão e gritou o nome da irmã. Quando ela entrou, era a jovem de óculos que o Senhor estava falando para mim. Aí você já ficou logo apaixonado, logo de cara, Júnior? Não fiquei. Entendeu? Eu não entendi o porquê que o Senhor estava falando para mim, mas o Senhor falou para ela o que eu seria na vida dela. Ele não falou para mim, ele só falou para mim que ia chegar uma jovem de óculos ali naquele momento. Mas para ela ele falou que eu seria o esposo. Então você viu ela, no primeiro momento não deu muita bola? Não dei muita bola. Não teve aquele interesse, aquele impacto, né, quando você se interessa em conhecer a pessoa. E Júnior, voltando, a gente guarda esse momento, a gente conta em um outro momento aqui do vídeo, mas você falou que no momento Deus falou com você e você sentiu, né, a presença de Deus falando com você. Isso. Então a gente aproveita esse gancho que você já falou e a gente volta um pouquinho no tempo e aí eu pergunto para você, né? Como foi a sua convenção que você teve com Cristo, né? Como que você aceitou a Jesus Cristo? Você já nasceu num lar evangélico ou durante, né, a sua vida você pôde aceitar Jesus Cristo? Olha, Rogério, quando a gente morava no Núcleo Bandeirante, meu pai levava a gente para a igreja. Era adolescente, então a gente acompanhava ele para a igreja. Só que eu nunca tive, né, interesse assim, de se firmar na casa do Senhor. Mas quando nós mudamos para Samambaia, né, minha vida desandou. Eu não quis saber mais de igreja, não quis saber mais de Jesus, então eu fui dar uma volta no mundo, farriei, festejei de menor, vivia dentro de bar, vivia bebendo, vivia em pagode, vivia em baile funk. Essa era a vida que eu levava. E a minha convenção foi no ano de 1995, eu tinha 21 anos na época. Isso foi num domingo à noite. Só que antes eu já vinha recebendo convites, eu recebia convites, eu ia para a igreja. Na perto da casa da minha mãe, na quadra que a minha mãe mora, lá a gente tinha uns irmãos, uns jovens lá, né, que se tornaram amigos nossos, que eram já evangélicos, então convidavam e a gente ia para a igreja. Só que eu também nunca tive interesse em aceitar o Senhor. Não tinha mergulhado de fato? Não. Mas só que chegou um dia, né, o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Aí tivemos um culto no domingo à noite, o pastor fez um apelo, eu nem levantei a mão. Do jeito que eu estava sentado, eu levantei e já vim na frente, já caí no joelho, já dobrei meus joelhos ali, confessando o Senhor Jesus Cristo na minha vida como Salvador. De lá para cá, teve alguma recaída? Não, graças a Deus não. A gente desanima. Qual foi o ano? 95. 95. De lá para cá, sempre firme, desanima. Desanima um pouco, mas desanima, sempre na presença. Sempre na presença, nunca saí, graças a Deus. E também não tenho vontade de sair. Tá, então quando você conheceu a sua varoa, né, como nós cristãos costumamos a falar, né, o varão e a varoa, quando você conheceu a sua varoa, né, a sua futura esposa, você já era então cristão? Já. Você já era cristão? Ela também já era? Ela também já era cristã. De igrejas diferentes, né? Nós congregamos na Assembleia de Deus Madureira. No Estado de Madureira, eu aqui na 317 da Samambaia Sul, e ela aqui mesmo na 311 da Samambaia Sul. Como que foi o namoro de vocês? Porque hoje em dia não, né, que está muito mudado e tudo mais, mas antigamente tinha um período de namoro, de oração. Como que foi essa fase? Quem chegou em quem? Ela que chegou em você que chegou nela? Pode, eu falo agora para você, eu que cheguei nela. Foi? Foi. Eu conheci ela na virada de 2004 para 2005. No finalzinho de 2004 para 2005. E aí, quando a gente se conheceu, e aí o tempo foi passando, foi nascendo no meu coração um desejo de estar perto dela. E eu, no dia 1º
janeiro de 2005, eu convidei para ela. Eu falei assim, ó, liguei para vem almoçar comigo aqui na casa da minha tia vai fazer um almoço aqui para família, eu gostaria que você viesse. E ela falou para mim que não podia, que a mãe dela estava viajando. Você já foi logo direto. Já, eu não perdi tempo. Ela fui direto. E aí quando ela falou que não podia, eu falei assim, isso foi no sábado. Eu falei, então tá, sábado que vem eu vou na tua casa. Eu me convidei a almoçar na casa dela. E eu fiz, assim eu fiz. Vim almoçar na casa dela, foi aonde a gente sentou na mesa e conversamos, eu me expus para ela o meu sentimento que eu estava sentindo por ela. Os pais dela aceitaram? A gente passou um mês sem revelar nada, porque a mãe dela estava viajando na época. E eu falei para ela, falei assim, ó, eu só vou conversar com seu pai quando a sua mãe chegar de viagem. Eu vou sentar com os dois na sala e a gente vai conversar. Aí eu vou falar para eles o que a gente está sentindo, eu vou pedir tua mãe namoro e vou falar que o negócio é sério, eu quero me casar com você, quero construir uma família com você. Antigamente ainda tinha disso, né, do rapaz chegar na família da mulher, pedir ela em namoro para os pais. Hoje em dia que a gente quase não está vendo mais isso, não, né? Isso aí. Hoje em dia essa geração, a famosa geração Z, né, como as pessoas costumam dizer, está perdendo essa essência. Alguns ainda costumam ainda fazer isso, mas antigamente era comum, principalmente do homem, né, chegar na família da mulher e pedir ela em namoro. E tinha muitos pais que não concordavam, não aceitavam, né? E muitos deles antigamente fugiam com as suas mulheres, né? Não olhar nem para trás. Não olhar nem para trás. Mas você teve essa conversa com os pais dela e eles aceitaram? Aceitaram tranquilo, na boa. A gente ficamos namorando e orando 1 ano e meio. Aí depois Deus abençoou, Deus proveu tudo pra gente estava casando depois de 1 ano e meio. E estamos juntos até hoje, a gente vai fazer 18, já tem 18 anos já. A sua filha tem 17 anos. Como é criar uma filha, né? No seu caso, vocês têm só uma filha, como é criar hoje um filho dentro do lar evangélico? Bom, mas o mundo também tem os seus, tem o que oferecer também, então a gente tem que instruir muito. Eu não instruí tanto, mas ficou muito a carga da minha esposa, porque na época eu trabalhava e quem ficava mais com ela era minha esposa, então minha esposa conversava mais com ela, tinha mais tempo para conversar com ela, mas sempre estava presente, sempre a gente procurou sempre ensinar o caminho do Senhor, ensinar o que é certo e o que é errado. Nunca se envolver com aquilo que vai desagradar a Deus, com aquilo que pode levar a pessoa para o inferno. Então a gente conseguiu, graças a Deus, no mundo que nós vivemos hoje, educar nossa filha dentro do lar evangélico, dentro da igreja. E se a gente perguntar para ela se ela quer sair da presença do Senhor, ela fala que não quer. Isso é uma decisão dela mesmo, porque a gente, nem eu e nem a minha esposa, a gente nunca forçou ela a nada. Nós nunca forçamos ela a aceitar o Senhor, a estar na igreja, mas a gente sempre procurou aconselhar. Dar conselho, não, o caminho é esse, você faz isso, tem que ler Bíblia, tem que orar, tem que estar na presença do Senhor, tem que fazer algo para o Senhor. As pessoas hoje, principalmente quem está fora da igreja, elas têm uma concepção de que filha de crente, crente é, né? Mas na verdade não, os pais, né, eles levam para a igreja quando é criança, mas quando chega uma certa fase, o mundo, né, puxa, começa a querer puxar. Então, quando você tem uma boa base, né, o mundo não consegue influenciar. O mundo não consegue influenciar, né? E aí, igual você falou, você nunca forçou ela a estar dentro da igreja. Não. Mas pelos princípios que você a educou, né, juntamente com sua esposa, acredito eu que ela teve essa liberdade de escolha, de falar, não, aqui é o meu lugar, então é aqui que eu quero ficar. E isso é muito importante, né? E eu vejo isso como uma participação na vida dela muito importante. Porque tem muitos pais hoje cristãos que forçam, né, de uma maneira para estar dentro da igreja, e parece que quanto mais os pais forçam, né, o adolescente a estar dentro da igreja, parece que mais aquele adolescente quer ficar rebelde, quer sair da igreja, quer sair da presença do Senhor, né?
Isso é muito importante, você dá liberdade para ela, porque você já ensinou um dia do que é o errado, o que é o certo, o que está dentro da igreja, o que está fora. Isso é muito. A gente fala que tem que cumprir a Bíblia, né? A Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar. Mas se chegar a certa idade, ele ficar de maior e ele querer sair da igreja, sair da presença do Senhor, a culpa não é do pai, a culpa não é da mãe. A gente, os pais, ensina, mas vai chegar uma certa hora que o filho vai ficar de maior e ele vai querer voar. Então, se ele sair, a culpa não é do pai, a culpa não é da mãe. Então, ele vai ser conhecendo a verdade. Então, a culpa não é do pai nem da mãe, vai ser porque ele quer sair, sabe, conhecendo a verdade, mas ele vai um dia lá fora e ele vai desejar no coração de voltar novamente para a casa do Senhor, porque ele vai ver a diferença daquele que está na presença do Senhor e daquele que não está. Pode nascer o desejo no coração de beber, de estar na festa, de estar num pagode, de estar hoje em dia fala balada. Na minha época eu falava frevo. Pode nascer um desejo no coração de estar numa balada, mas o dia que ele for, ele vai chegar lá dentro, ele vai se sentir vazio. E ele vai falando, opa, aqui não é meu lugar. Porque o Espírito Santo de Deus vai começar a trabalhar dentro do coração dele, a tocar no coração dele, a mostrar para ele que aquele ambiente, ele não foi feito para aquele ambiente. Que ele não é para estar na treva, ele tem que estar na luz, ele tem que estar na presença do Senhor. Isso lembra muito sobre a parábola do filho pródigo, né? Isso. Que ele pede a herança ao pai antes do tempo, antes da morte do pai, sai de casa, enquanto ele está ali nos prazeres e tem dinheiro, todo mundo fica perto, todo mundo é a felicidade dele, mas quando acaba, e aí ele se encontra ali desejando comer a comida dos porcos, e aí é onde você falou, né? Aí cai em si e ele já nota logo assim, não, esse lugar não é para mim está na luz e eu estou aqui nas trevas, né? E aí a história conta que o filho pródigo se arrepende, volta para a casa do pai, e o pai está lá pronto para receber de braços abertos. Independente do que o filho fez lá fora, aprontou lá fora, ainda pegou uma parte da grana do pai, né? Isso aí ia ser dele depois da morte do pai. Mas mesmo assim o pai aceitou dentro de casa e ainda fez uma festa. E assim somos nós cristãos também, né? Quando nós saímos. O filho vai, ele pode ir, mas quando o dia que ele voltar, o pai e a mãe vai abraçar ele, vai receber ele bem, vai trazer para dentro de casa. A mãe vai fazer a melhor comida que ele gosta de comer, né? O melhor suco para ele, né? O pai vai se alegrar, o pai vai fazer uma festa para ele, porque o filho que estava perdido agora voltou para dentro de casa. É assim o Senhor que faz conosco, né? Faz com aquele servo dele que sai para fora, que vai dar uma volta no mundo, né? Mas chega um certo tempo ele volta para a casa do Senhor. E quando ele volta e ele confessa novamente, reconcilia com o Pai, a Bíblia diz que há festa nos céus. É porque um filho que estava perdido voltou à casa do Pai novamente. A bênção. Qual a sensação que você tem em poder você sentar no púlpito de uma igreja e você olhar para uma igreja e você ver a sua filha e a sua esposa congregando no mesmo ambiente? É uma sensação de felicidade, né? Principalmente pela minha filha. É porque eu vejo que hoje ela faz parte do Ministério de Louvor. É uma coisa que eu não forcei, a mãe dela não forçou. Teve um dia que o pessoal estava na igreja ensaiando, ela sentada na cadeira olhando. E eu perguntei para ela, filha, você quer participar? Eu falei, pai, eu quero. Eu falei, então vai lá, conversa com o pessoal e entra. Pede para poder entrar. Vai participar então. Então ela sentiu esse desejo no coração dela, eu só fiz incentivar, só dar um empurrãozinho para ela poder se enturmar. E hoje, graças a Deus, ela faz parte do Ministério do Louvor. Minha esposa também é uma bênção de Deus na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida dela. É um prazer, muito bom estar na igreja, ver a família, a nossa família na casa do Senhor. Isso é bênção. Os seus pais, né, vieram para Brasília em busca de melhoria, né, como você já contou lá atrás, eles gostavam muito de viajar ali no estado de Minas Gerais, depois vieram para o Brasil, trouxeram você ainda com 10 anos de idade, você veio, estudou, trabalhou, né, para ajudar na família, depois conheceu sua esposa, tem filhos,
né? Hoje você sustenta a sua própria casa e hoje você sente o peso que os seus pais sentiam em ter que carregar uma família, em ter que ser o chefe daquela família, de levar o sustento para aquela família. Hoje você nota alguma semelhança entre você e os seus pais? Sim, porque quando a gente, nós que somos homens que eu falo do sexo masculino, né, Deus nos fez para sermos responsáveis. Né? Quando Deus nos dá uma família, essa responsabilidade ela dobra. Né? Como homem, a Bíblia diz como ele é o provedor. Né? Então o peso não está sobre a vida do homem. Né? E antes de eu casar, né, eu tinha essa preocupação muito grande, né, de manter a minha família, de manter a minha casa. Né, se eu iria dar conta de fazer isso. Então eu tinha essa preocupação. Né, e não era nem cristão ainda, não servia ao Senhor, mas eu tinha essa preocupação. Senhor, será que eu vou dar conta? Me ajuda a manter a minha casa, porque um dia eu sei que o Senhor vai me dar uma esposa, eu sei que o Senhor vai me dar uma família. Então eu tinha essa preocupação. Né, e hoje eu sinto o peso de como é cuidar de uma família. A responsabilidade que é de cuidar, principalmente de duas mulheres. Né? Porque mulher gasta. Né? Mulher é um gasto, eu sei que a gente tem. Não é gasto, a palavra não é você gastar, é um investimento. Porque você tem que cuidar. Né? Cuidar da sua esposa, cuidar da sua filha, né? Para que elas possam se sentir bem. Então essa responsabilidade ela é muito grande. Né? E hoje em dia eu vejo muitos jovens por aí querendo casar, né? E não sabem dessa responsabilidade. Só quer casar, então ora, Jesus me dá uma esposa, me dá uma esposa, me dá um esposo, mas nunca senta com o pai para poder perguntar como é que é. Né? Pai, como é que é? Como é que é sustentar uma família? Como é que é ter uma família? Quais as dificuldades? Quais as dificuldades? Qual é o caminho que eu tenho que trilhar para poder manter a minha casa bem? Né? Para poder manter a minha casa onde haja paz, onde haja a presença do Senhor dentro da minha casa. E é por isso que muitas das vezes tem tantas separações, né? Porque casa e não tem aquele preparo pro casamento, e aí quando chega num casamento fica frustrado porque encontra dificuldade e não sabe sair da dificuldade. Não sabe sair da dificuldade porque não teve um preparo antes, um conhecimento antes, né? De ter aquela saída, aquele jogo de cintura, de você poder conversar e dialogar. É igual tem um pregador, não vou citar o nome dele, mas ele fala, né, que quando a gente está namorando, se o casal de namorado discutir, ele vai passar a raiva dele na casa da mãe dele e ela vai para a casa do pai dela. Mas quando casa, não tem casa de papai e não tem casa de mamãe. É debaixo do mesmo teto, os dois têm que sentar para resolver ali. Aí família, casou, pai e mãe, não se envolve ali mais. Então o pai não tem que ter opinião de pai, não tem que ter opinião de mãe, de ninguém de fora. É o casal que tem que sentar para poder resolver. E muitas vezes isso causa o quê? Separação. Você vê muitos cristãos hoje se separando, muitas vezes por conta disso aí, por conta de maturidade. Maturidade cristã, maturidade dentro do casamento, para poder ver. Não tem, né? Para resolver a situação. Para resolver, porque a maturidade, quando a gente entra no casamento, a gente não entra maduro, a gente entra puro, vamos dizer, entra verde, vamos dizer assim. A maturidade ela vem com o tempo, com a consequência, aprendendo a viver com o erro dos outros, um do outro, com a qualidade, com os defeitos um do outro. Então a gente vai aprendendo a conviver com isso aí. E isso vai trazendo amadurecimento dentro do casamento. Se não tiver isso aí, logo chega um ano de casado, a pessoa está se separando, né, já não quer mais, já fala que a incompatibilidade não dá certo. Não dá certo porque não sabe sentar para poder resolver, não sabe sentar para poder conversar. Então tem que sentar antes, der uma discussãozinha, senta para conversar e Deus vai abençoar. Amém. Hoje você tem um relacionamento com a sua família, mas Deus hoje te deu um relacionamento fora da sua família de casa, que é a igreja. Hoje você é presbítero, né? Já está aí poucos metros aí de ser pastor. Né? Verdade. E qual a responsabilidade que você tem, né? É vice de uma congregação. E qual hoje, assim, a responsabilidade que você carrega de você poder sentar no púlpito
e olhar para a igreja e falar, eu sou responsável por essas pessoas também. Aqui dentro da congregação você tem um segundo relacionamento que você tem que cuidar. Em casa você cuida da sua própria filha e da sua própria esposa. Aqui dentro da congregação você cuida de ovelhas que são de Deus, né? Não é que a responsabilidade seja maior, mas você cuidar de algo que Deus colocou nas suas mãos, né? Está te colocando na sua mão de uma forma natural, para mim é grande. E para você? Pesado. Pesa. Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Você cuidar daquilo que não é seu. É algo que você não passou nada para ter aquilo ali nas tuas mãos. Então a responsabilidade ela é muito grande. Eu olho para a congregação que congrego, né? Eu vejo meus irmãos, eu amo aonde eu congrego, eu amo o ministério que eu faço parte, eu amo a congregação, o campo que eu faço parte, que é o campo do Guará-2, né? Eu amo estar com os meus irmãos, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Eu amo os jovens, né? Tem um dos jovens assim que eu pego de vez em quando, falando que vai pregar, né? Faz assim, eu começo a instruir ele, ensinar para ele, né? Mostrar algumas coisas para ele dentro da Bíblia, no mundo mesmo. Então, vim de lá, passei por lá e sei como é que é. Então a responsabilidade é muito grande você cuidar daquilo que não é seu, né? Que é de Deus, que um dia que o dono da casa vai te pedir conta por aquilo ali. E você tem que prestar conta. Tem que prestar conta. Eu costumo dizer assim que é mais fácil uma ovelha entrar no céu do que um pastor entrar lá. Aí perguntar, mas por quê? Né? Porque, meu irmão, se eu maltratar você, colocar mágoa no teu coração e você sair da igreja, Deus não vai te cobrar, Deus vai cobrar de mim, porque eu te ensinei errado, eu falei algo errado para você que te feriu o teu coração, que te levou aí para o mundo. E se você morrer lá no mundo, é só um exemplo que eu estou dando aqui, Deus vai cobrar o teu sangue da minha mão, porque eu não soube te ensinar direito e te maltratei. Eu usei o púlpito da igreja para poder te ferir, eu usei a palavra para poder te ferir. Tem a palavra dura de exortação, que ela vem pelo Espírito Santo, e tem aquela palavra seca, que vem da vontade do homem. Essa palavra seca que sai não do Espírito Santo, mas que sai do homem para poder machucar, para poder ferir, essa mata qualquer um. Então, até como obreiro, a gente tem que vigiar nisso aí, tem que se policiar, até na forma que vai pregar também. Não matar a fé do próximo. Isso. Para não levar a pessoa a desanimar, a desistir, até mesmo sair da igreja. Me corrija se eu estiver errado. Na nossa congregação, você entra como auxiliar, certo? Isso. Aí que vem um diaconato. Isso. Né? Depois Presbítero. Como que foi chegar no presbitério, né? E quando o pastor te chamou para ser presbítero, o que passou na sua cabeça, né? Você presbítero aqui, estou subindo um patamar a mais, mas com isso vem a responsabilidade a mais, né? A cada cargo que você pega mais, ou a cada, né, cargo ali eclesiástico, tem uma subida a mais. Quando me chamaram para ser diácono da casa, e eu renunciei isso por 2 anos. Correu. Passei 2 anos correndo, não quero. Depois de 2 anos, aí o laço apertou, e aí você falou, não, você é diácono. A igreja, ela olha para nós com um olhar já diferente, né? Aí você tem o peso da igreja, você tem o peso da cobrança também de Deus, igual você falou, né? Você já começa a ser responsável por doutrinar, né, aquela igreja. Então, assim, o que passou na sua cabeça, né? Que você estaria entrando para ser um presbítero, porque tem gente que é fanático por cargos. Eu quero ser logo pastor e tal, mas tem um peso. Como é que foi esse peso para você na época que você foi convidado? Não, hoje eu vim de outro ministério para cá. Tem 8 anos que eu estou aqui nessa congregação. Então, quando eu vim para cá, eu vim como missionário. Eu vim de outro ministério para cá, eu vim como missionário.
E o pastor da época, da igreja aqui da congregação, né, ele me levou meu caso até o pastor Denival. Daí o pastor Denival falou, não vou te receber como missionário, eu vou te receber como presbítero. Né, quando eu falei assim, já deu até aquela friozinha na barriga, a perna já deu aquela tremida. Né, eu vi que a responsabilidade estava subindo um pouquinho mais. Né, e no decorrer do tempo, né, o pastor que era antes do pastor Júnior assumir, né, já me tentou levar a evangelista, acho que umas 3 ou 4 vezes, e eu fiz que nem você. Corri. Né, e esse ano era para ter sido de novo, eu corri. Aí só que agora eu já estou meio no estreito, já, que o pastor já me colocou já assim, já cercou, não tem para onde fugir. Ele falou que o ano que vem não tem para onde fugir, tem que ser, vai ter que ser. O próximo passo agora é evangelista e pastor. O último, pastor. pastor. Só lembrando que a nossa congregação não tem nem apóstolo, não, e nem bispo. Não, né? A gente chega no pastorado ali e é o teto ali, né? É como pastor. Aí tem o pastor presidente, que aí já é outro cargo, né? Mas é pastor e pronto. Aí ou você fica como pastor auxiliar, né, de uma congregação, ou como pastor local mesmo. Né? E a gente tem que respeitar essas hierarquias que a gente tem, né? E respeitar o processo. E não procurar fugir tanto, né? Eu fugi 2 anos para ser diácono, agora eu estou fugindo, né? Agora para ser presbítero, né? O pastor já tinha falado já, e eu falei, não, pastor, presbítero não. Porque a gente entende, gente, que é um cargo de responsabilidade, a gente vê o peso. E Júnior, eu te agradeço por você abrir um pouco aqui a sua história. Eu sei que se fosse para a gente contar a história do Júnior, a gente teria que levar aqui, né, alguns episódios aí durante a semana, mas aqui a gente está fazendo apenas um resumo, né, de contar um pouco da história, da gente poder apresentar para vocês experiências de vidas diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, né, respeito com a religião do próximo, respeito com a família do próximo, e mostrar para vocês o que é a alegria de poder estar dentro da igreja, mas também de poder mostrar um pouco da dificuldade de estar dentro de uma igreja. Né? Aqui a gente está falando um pouco, né, sobre a congregação, porque a gente tem você que é cristão, e um pouco da sua história. Eu fico muito feliz em você poder compartilhar a sua história comigo e com as pessoas que me seguem. E deixo agora, abro um espaço para poder você falar aqui com quem nos assiste, nos acompanha nesse momento, de dar um conselho, né, para quem está fora, né, de uma congregação, ou para quem se afastou, né, e está passando um período fora de uma congregação, de uma vida cristã, com frequência ali em uma igreja. O espaço é todo seu, dê o seu conselho, né, e você. Para aqueles que estão fora, hoje eu peço que volte à casa do Pai, porque o nosso Senhor Jesus Cristo ele está às portas. O arrebatamento da igreja é iminente, ele está para acontecer e ele vai acontecer. Então, se você estiver fora do aprisco, vai ficar aqui nessa terra. E para você que está na casa do Senhor, não desanime. O desânimo faz parte da vida do ser humano, sim, mas não entregue os pontos, não olhe para a dificuldade, busque ao Senhor, leia a palavra, se fortaleça, procure o seu pastor e abre o teu coração para ele, porque nós temos sim homens de Deus dentro da congregação, dentro da igreja, pessoas que podem nos ouvir e nos orientar. Infelizmente tem pessoas que elas carregam o fardo sozinho. E isso muitas vezes vai sufocando a pessoa. E a pessoa não procura se abrir, não procura um pastor, não procura uma pessoa que tem uma experiência de vida maior do que ela tem. Não só de vida, mas uma experiência na presença de Deus. Então, procura essas pessoas, sente, converse e peça orientação. Se você não quer contar o teu problema, só pede oração, fala assim, ore, me ajude porque eu estou passando por isso,
Né? E eu não quero desistir. Infelizmente tem muita gente desistindo porque tem olhado para as lutas, olhado para a dificuldade. E muitos desistem porque têm olhado para o homem. E quando nós olhamos para o homem, nós vamos ver defeitos, vamos ver o pecado do homem, né? E a gente acaba se afastando. Mas quando nós olhamos para Cristo, aí sim, nós não conseguimos enxergar o pecado do irmão. Nós olhamos para nós mesmo e falamos assim: rapaz, eu estou cheio de pecado, por que eu tenho que olhar para o pecado do irmão? Eu sou falho, então eu tenho que me consertar com Deus. Eu tenho que me preparar para poder estar com Cristo naquele grande dia. Então esse é meu conselho, que as pessoas possam se fortalecer no Senhor, se prepararem no Senhor, porque Ele está voltando e a sua volta é iminente. Não sei quando, mas eu sei que Ele vai voltar um dia e o nome dele vai ser glorificado. Não queira ficar nessa terra depois do arrebatamento da igreja, porque aqui vai ter muito choro, muita lamentação e muitos que saíram da casa do Senhor e muitos daqueles que zombam da igreja, da palavra do Senhor, vai ficar nessa terra e vai ser só lamentação naquele grande dia. Amém. Amém. Muito obrigado. Esse é o Pod Roger, né, trazendo para vocês entretenimento, buscando sempre colher, né, informações novas e para passar para vocês. Obrigado a você que me segue. Não esqueça, se você que segue aí pelo o YouTube, o Instagram, o Facebook, sempre dá uma fortalecida pra gente, deixa o seu like, compartilha, comenta e obrigado pela sua audiência, né? Se não fosse vocês, o Pod Roger não existia. O Pod Roger ficou um tempinho aí afastado, né, das suas redes sociais, mas estamos voltando aqui com esse quadro, essa é a minha história, e essa é a história do Júnior, trazendo para vocês mais conhecimento e cultura até vocês. Júnior, muito obrigado. Deus te abençoe. E o espaço, né, do Pod Roger sempre será seu. Quando você quiser contar qualquer coisa, ou quando quiser contar uma história, o espaço é seu para que você possa vir mais vezes, né? Esse é apenas um resumo. Eu espero que outra hora a gente sente aqui e converse, faça uma roda com mais pessoas para a gente conversar sobre Cristo, né? Que é o mais importante aqui nessa vida, Jesus Cristo, que morreu por nós, né? Não se importou quem nós éramos, a única coisa que ele se importou foi em resgatar vidas, né? E fazer com que a gente fosse participante do corpo, juntamente com todo mundo que nos assiste. Você está convidado para estar conosco aqui na igreja da 313 da Samambaia Sul, ao lado da feira permanente aqui da 313 de Samambaia. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, né, do Ministério do Lugar de Deus Adorado, do Campo do Guararapes, e estamos aqui de braços abertos para te receber no canal do Pod Roger. E um abraço e até a próxima história.